Cair da graça é impossível? Será mesmo que a Bíblia deixa claro que cair da graça é impossível um crente perder a salvação? Será que nas Escrituras tem algo que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre? Eu gostaria de convidar você a refletir muito nas Escrituras hoje, porque muitos versos são colocados de maneira inadequada, e esses versos, fora dos seus contextos, eles realmente dão a impressão de que realmente, uma vez que você foi salvo, salvo para sempre está. Mas eu gostaria de convidar você hoje para você abrir a sua Bíblia e nós vamos conferir nas Escrituras o que é que o Senhor Jesus Cristo ensinou a respeito da salvação. Eu queria conferir nas Escrituras também o que é que os apóstolos de Jesus disseram a respeito da salvação, a respeito da segurança que nós temos em Cristo e também da perseverança. Ora, será necessário perseverar? Será que seria necessário usar a palavra perseverança se não tem a menor chance de você cair? Então, para que servem as advertências? Eu, por exemplo, dou aula de legislação. Então, o que ocorre? Às vezes eu preciso incentivar meus alunos a prestar atenção nas placas de trânsito. As plaquinhas amarelas são placas de advertência, ou seja, elas avisam um perigo que tem logo à frente. Os apóstolos sempre advertiram os nossos irmãos em Cristo a perseverar na fé, sempre advertiram com o risco de eles perderem a salvação, não é? E aí eu te pergunto, para que tanto aviso, para que tanta advertência, para que tanta exortação, se os irmãos não podem mais perder a salvação, já que uma vez salvo, salvo para sempre? Então eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia agora, em 1 aos Coríntios, capítulo 10. Eu queria dar a paz do Senhor para todos os irmãos que estão presentes e dizer que não vai ser possível responder as perguntas que vão ser feitas, porque provavelmente serão muitas perguntas, e para que o vídeo ele venha desenvolver o conteúdo, eu preciso depois deixar para responder em um outro vídeo, uma vez que tem muito assunto para falar sobre isso. E nós vamos abrir a Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 10. Amém? Então, o apóstolo Paulo está dizendo alguma coisa muito importante, e ele faz uma comparação muito interessante. 1 aos Coríntios 10, verso 1. O apóstolo Paulo diz assim, isso é doutrina apostólica, hein? Ora, irmãos, não quero que ignoreis ou que desprezem que os nossos pais, os antepassados, Abraão, aí ele está falando do povo de Israel, né? Nossos pais, aí já está falando da saída de Moisés no Egito, estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar vermelho. E todos foram batizados na nuvem e no mar. Olha, ele está fazendo uma figura de a travessia do mar vermelho com o batismo. Ou seja, inserção no corpo de Cristo. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Está falando do maná do deserto, que é um símbolo que representa também o pão na ceia. Está falando do corpo de Cristo também, do suprimento espiritual. E beberam todo de uma mesma bebida espiritual. Não é? A Bíblia fala que o Espírito de Deus encheu a nós e também a eles. E aqui em figuras, em sombras. Beberam todos, veja bem, o povo de Israel, todos foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram de uma comida espiritual e todos beberam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Tá certo? Mas, olha para você ver o grau de comunhão que o povo chegou a ter com Deus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. Olha, apesar de o povo ter sido batizado na nuvem e no mar, apesar de o povo ter comido de uma mesma comida espiritual, e apesar de o povo ter bebido uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra que é Cristo, ele diz, mas Deus, 1 Coríntios 10, 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Praticamente toda aquela comunidade de Israel, os adultos que saíram do Egito, todos morreram, com exceção de Josué e Calebe, e as crianças que cresceram durante esses 40 anos. Então ele diz assim no verso 6, ora, essas coisas nos foram feitas por figura, é uma ilustração, é uma advertência, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Porque, irmãos, eles estavam ali passando
do Mar Vermelho, né, para chegar na terra de Canaã. E sabe o que o povo começou a fazer? Começaram a reclamar, começaram a querer voltar para o Egito, né? Se esqueceram, porque eles saíram do Egito predestinados a chegar em Israel. Todo o povo de Israel saiu do Egito predestinado a chegar em Israel, na terra de Canaã. Porém, não foram todos que chegaram. Embora todos estavam predestinados, não é isso? Israel era uma nação eleita para sair dali e tomar posse da terra que Deus havia prometido a Abraão. Apesar de eles serem predestinados, eles não chegaram em Canaã. Ou seja, o povo caiu da graça de Deus, uma vez que a graça também se manifestava no Antigo Testamento. Basta você ver que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Não é isso? Moisés fala com o Senhor: se eu tenho achado graça aos teus olhos. O povo de Israel recebeu graça, inclusive no deserto, que é um exemplo. A primeira lei que o Senhor fala com Adão depois da queda foi o seguinte: do suor do seu rosto você vai comer. Certo? Essa é a lei, essa é a regra. E a graça, o que veio fazer? Quando o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, entra no deserto, como que eles iam trabalhar para comer do suor do seu rosto? Logo todos morreriam de fome, certo? Não. A graça de Deus se manifestou e trouxe alimento para o povo. Então, irmão, preste atenção, a salvação sempre foi pela graça de Deus. Ela nunca foi pelos méritos próprios pessoais. E se o povo conseguiu fazer algo para Deus, foi porque o Senhor os capacitou para isso. Vamos continuar. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Nós estamos em 1 Coríntios 10. Estamos lendo desde o verso 1, agora estamos no 7. Não vos façam, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo se assentou a comer e a beber, levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos, nós, igreja, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Preste atenção aqui, 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio, né? Como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Aviso é uma advertência de um risco que nós corremos, assim como eles correram esse risco. E aí aliás, assim como ocorreu com eles, pode ocorrer conosco. Estão escritas para aviso nosso, para quem já é chegado os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, você acredita que está de pé? Pois bem, olhem, não caia. Sabe o que Paulo acabou de dizer? Do mesmo jeito que o povo de Israel caiu no Egito, embora eram eleitos, embora estavam predestinados, eles caíram da graça de Deus. Isso foi colocado lá no Antigo Testamento, está para nós hoje como uma figura, para que um aviso nosso, para que não venha ocorrer a mesma coisa conosco. E aí, se você parar para pensar, eu queria chamar você também para Hebreus capítulo 3, ok? Vamos lá. A partir do verso 7. Novamente ele vai dar a mesma explicação. Agora, ao invés de ir para os coríntios, para os hebreus, para o seu próprio povo, que conhecia fortemente a história do seu próprio povo. A advertência quanto à incredulidade. Portanto, Hebreus 3:7. Como diz o Espírito Santo nas Escrituras, né? Se ouvires hoje a sua voz, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Há um mandamento, um chamamento de Deus. Se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Eu posso endurecer o meu coração. E aí Deus fala, não endureça. Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu decido ouvir a voz de Deus, a partir do momento em que eu começo a dar ouvido à voz do Espírito Santo. É lógico que é Ele que me convence do pecado, é Ele que me convence do juízo e da justiça. Mas o fato de Ele me convencer não implica em eu ter que aceitá-lo. Entende? Por isso ele fala, não endureçais os vossos corações, como na provocação. O povo de Israel endureceu o coração. No dia da tentação no deserto, onde vossos pais, os antepassados, me tentaram, me provaram
e viram por 40 anos as minhas obras. Deus operou fortemente no meio do povo durante 40 anos, dando suprimento, dando proteção. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, no meu descanso. Ou seja, na terra de Canaã. Isso também está profetizando lá do futuro. Vede, pois, irmãos, agora ele está se referindo a nós. Vede, pois, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Só se aparta quem estava perto. Não tem como se apartar quem já estava longe. Chegamos perto, nos unimos ao Senhor. Agora, apesar de eu me unir ao Senhor, eu posso sim me apartar do Senhor. Antes, exortai-vos, olha o mandamento, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Olha para você ver o risco que nós corremos. Exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Embora eu sou irmão em Cristo, eu posso sim me endurecer pelo engano do pecado. E se eu me endurecer, o que vai acontecer? A mesma coisa que ocorreu com o povo de Israel, que não estava andando nos caminhos do Senhor. Porque nos tornamos participantes de Cristo, isso aí para a vida eterna, se, olha a condição, se retivermos, reter é guardar, firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Eu vou ler de novo. Nós vamos nos tornar participantes de Cristo, Hebreus 3,14. Se retivermos, se guardarmos o princípio da nossa fé, da nossa confiança, até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz, a sua voz, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouviram a voz do Senhor, isso quando Deus estava falando com Moisés. Moisés estava lá em cima no monte Horebe, que é o monte Sinai, e aí o povo ouviu. Então fala assim: hoje se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos? Não foi por acaso com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Irmãos, todos aquelas pessoas que saíram do Egito e que morreram antes de entrar na Terra Prometida, eram pessoas que tinham, que tinham capacidade de discernir o que estavam fazendo. Por exemplo, quem dos adultos entraram? Somente 2 testemunhas do Egito, que saíram do Egito, testemunharam tudo e entraram em Canaã. Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá. Essas 2 testemunhas saíram do Egito, atravessaram todo o deserto e entraram em Canaã. Os demais eram crianças que foram crescendo, por isso não lhes foi imputado a culpa, mas os seus pais morreram todos, inclusive Moisés, pelo seu próprio erro. E muita gente fala que Moisés, ele não entrou em Canaã por ele ter ferido a pedra 2 vezes, mas não foi isso que aconteceu. O motivo pelo qual Moisés não entrou na terra prometida é porque ele falou imprudentemente. O Senhor fala assim: porque falaste imprudentemente, não me deste glória diante da congregação. Porque o povo pedia água e Moisés disse assim: porventura eu e Arão vamos fornecer água para vocês? Ele não poderia ter dito isso. Uma palavra que ele lançou diante da congregação sem dar glória a Deus foi o motivo pelo qual o Senhor falou com ele: olha, porque falaste imprudentemente, você não vai entrar na terra, você vai ver, mas não vai entrar lá. E foi esse o motivo de Moisés não entrar na terra prometida. Tá certo? E aí fala assim: mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, né? Senão os que foram desobedientes? Olha, é um princípio para todo cristão manter a obediência
para ser salvo. Aí você fala, como assim? Irmão, você acha mesmo que vai ser salvo vivendo uma vida de desobediência? Aí você fala, mas aí, pastor, tem um detalhe importante. Eu obedeço porque eu sou salvo, não para ser salvo. Aonde na Bíblia está escrito isso? Né? Em lugar nenhum. A Bíblia fala o tempo todo que você tem o dever de obedecer, a capacidade de obedecer. O Espírito Santo vai te dar, mas é você e Deus trabalhando em conjunto. Porque a força Ele já te deu para isso. Agora cabe a você desenvolver essa luta contra a carne, principalmente contra você mesmo. Não é? Agora o Espírito Santo te capacita. Basta você não endurecer o coração. E isso é mandamento. A quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Embora eles creram no princípio, tanto é que eles tiveram coragem de acompanhar Moisés, tanto é que eles acompanharam, atravessaram o Mar Vermelho, né, e tudo aquilo, mas o verso 14, Hebreus 3,14, está dizendo para nós também, nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente, né, o princípio da nossa fé até ao fim. Perseverança. Vamos continuar, porque o texto não para aqui. Temamos. O que é temer? Temer é uma espécie de eu tenho um certo receio que não ocorra comigo também. Temamos, portanto, ele está concluindo um assunto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no seu repouso, isso é, na vida eterna, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque assim como eles receberam a promessa de entrar em Canaã, mas não entraram todos eles, parece que está acontecendo com a igreja também. Porque também a nós, igreja, foram-nos pregadas as boas novas, como a eles. Olha, as boas novas que foram pregadas para nós, foi pregada a eles também no deserto, só que por meio de figuras, por meio de sombras, e a nós por meio da realidade. Como assim? A eles foi pregado o mesmo caminho de salvação, por meio do tabernáculo, não é? Por meio do sacerdócio levítico, por meio do sumo sacerdote, e através de nós, aliás, em nós foi pregada as boas novas por meio de Cristo, que é a realidade. Porque todo o tabernáculo, tudo que ocorria ali em volta do tabernáculo, na prática, nada mais é, nada menos do que Cristo. Todo o tabernáculo revela Jesus, não é? Então, aqui está escrito, Hebreus 4:2, diz assim, temamos, aliás, porque também a nós, igreja, foram pregadas as boas novas como a eles, lá no passado, Israel no passado. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha, aí você fala, tá vendo? É porque eles não acreditaram. Não, é porque eles não praticaram. A palavra fé no hebraico é emuná. E a palavra emuná, quando você fala assim, quando Paulo diz assim, olha, o justo viverá da fé, certo? Ele tirou esse texto de Abacuque. Aí quando você vai lá em Abacuque, de onde Paulo está citando esse texto, a palavra fé é emuná, que quer dizer fidelidade, perseverança. Ou seja, é prático. A fé não é algo teórico, mas é praticado. É como se ele estivesse dizendo assim, você é salvo por praticar aquilo que lhe foi ensinado. Não só por acreditar. Porque senão, meu irmão, todo mundo fala que acredita em Deus, todo mundo fala que acredita no Evangelho, todo mundo fala que acredita em Jesus, e nem por crer, pode até acreditar de coração, né? Assim, na teoria, mas e aí as suas práticas? Jesus fala, aquele que me ama, guarda, ou seja, obedece os meus mandamentos, e certamente ele não vai salvar quem não a ama, ou seja, ele não pode ser Senhor, né? Aliás, ele não pode ser Salvador daquele que ele também não pode ser Senhor. Evidentemente, ele só vai ser Salvador daqueles que ele é Senhor. E se ele é meu Senhor e seu Senhor, é porque eu obedeço a ele, certo? E ele diz, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, posto que já suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aqui ele vai falar algo lindo, eu já expliquei em outro vídeo, mas eu vou continuar falando. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia. Agora ele vai dar uma revelação incrível sobre o sábado. Olha que ele está falando do sétimo dia da criação.
e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Ok? Agora ele diz assim: e outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, Israel lá no deserto, não entraram por causa da desobediência. Olha, determina outra vez, um certo dia de hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, bem depois do deserto. Como está dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. E aí, por que Davi falou isso muito tempo depois? Porque se Josué, que no hebraico é Yeshua, Cristo em hebraico, é Jesus, né? Lhes houvesse dado repouso, se Josué, quando entra e conquista a terra de Canaã, derrubando as muralhas de Jericó e conquistando aquela terra, se Josué lhes houvesse dado repouso ao povo de Israel, não falaria depois disso de outro dia. Por que Davi está falando disso de novo, né? Portanto, concluindo o assunto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, que somos nós. Ok? Então, irmão, aí ele vai falar aqui no verso 11. Aliás, verso 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, Cristo, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos nós, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Isso é mais do que claro, irmãos. Aqui ele acabou de citar a mesma coisa que falou em 1 Coríntios 10, do exemplo de Israel, que passou pelas águas do Mar Vermelho, foi batizado no mar e na nuvem, que beberam de uma bebida espiritual e comeram de um pão espiritual, não é? Mas por causa da desobediência eles caíram. Eles estavam predestinados a chegar em Canaã, embora era o povo eleito de Deus para aquilo, eles caíram por causa da desobediência. Embora eles creram a princípio, a palavra fé, a fidelidade, aí você vai ler fé no hebraico. O problema é que muita gente quer ler a palavra fé, né, no termo grego e esquece do contexto que Paulo está aplicando a palavra fé, né? Então ele fala, o justo viverá da fé. Aí tem que ir lá para o Antigo Testamento. De onde que Paulo tira isso? E o que é fé? Né? Qual é o conceito de fé? É por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Que tal fé não pode te salvar. Que obra que ele está falando? Será que ele está falando de caridade? Não. Ele está falando de obediência. Acreditar sem obedecer não resolve nada. E aí tem muita gente que não conhece o conceito de obras, né, que Tiago está dizendo, e fala assim, Paulo fala que nós não somos salvos pelas obras da lei. Meu irmão, eu te convido, e eu quero fazer uma live um dia desse, para explicar a diferença de obras da lei com obras que Tiago está dizendo. Tiago está falando sobre obedecer os mandamentos de Deus, sobre obediência à voz do Espírito Santo. Ele não está falando de fazer uma obra qualquer, não é? Então, eu queria deixar aqui isso para nós, e aí nós vamos começar a falar agora sobre cair da graça. É impossível, né? Será que é impossível cair da graça? Né? É uma vez salvo, salvo para sempre. Claro, né? É verdade. Isso quando tiver completado o processo de salvação. Por exemplo, nós somos santos, porém estamos nos santificando. Ok? A santificação é um processo diário, onde todo dia eu tomo a minha cruz para matar meu velho homem, para crucificar a mim mesmo todos os dias para seguir a Jesus. Agora, o processo de salvação não pode ser anulado depois de concluído, certo? E isso é na eternidade. Mas ainda nós estamos no processo. Ainda eu estou nesse corpo, eu estou lutando contra esse corpo do pecado. Né? E quem me capacita a vencer isso é somente o Espírito Santo. Ok? Mas eu preciso fazer uma coisa, dar ouvido à voz do Espírito Santo. E isso é uma coisa que eu preciso fazer, como Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Como Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis, Jesus quis, né? Colocar você debaixo das minhas asas,
como a galinha junta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. É Deus falando assim, olha, eu estou querendo restauração, eu estou querendo juntar vocês, proteger, cuidar, mas vocês não querem, não é? Então, aí o que vai ocorrer? Jesus fala em Mateus 24:13 algo maravilhoso. Eu fiz algumas anotações, evidentemente, para que eu não ficasse totalmente perdido durante a live, tá ok? Mateus 24:13 diz assim, mas aquele que perseverar, obedecer, ser fiel até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será, futuro, esse será salvo. Tá ok? Então, na verdade, você vai ter dezenas de passagens bíblicas que deixam claro que um crente pode sim perder a salvação. Por exemplo, Jesus fala que o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12-13, né? Ora, só pode esfriar algo que já esteve quente, não é isso? Ele adverte para que aqueles que olham para trás não são dignos do reino. Olhar para trás, irmão. A mulher de Ló estava sendo salva e ela olha para Sodoma e Gomorra. Olha o que aconteceu com ela. Ela foi perdida, mas ela estava sim sendo salva, literalmente. Mas ela olhou para o Egito, como o povo de Israel também fez. Eles olharam para o Egito. Isso está em Lucas 9:62. Tá ok? Jesus também nos adverte para nos lembrarmos da mulher de Ló, quando ele fala em Lucas 17:32. Jesus também advertiu o seguinte, que se alguém não permanecer nele, vai ser cortado. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, né? Sem mim nada podeis fazer, para dar fruto, para fazer obra no Senhor, tem que estar ligado em Cristo. Amém. E ele vai e fala assim, se alguém não permanecer nele, vai ser cortado. João 15:6. Só pode ser cortado alguém que uma vez estava inserido. É impossível você cortar alguém que não estava ligado em você. Tá ok? Logo, Jesus está dizendo que você pode sim cair da graça. Você pode sim perder a salvação, porque enquanto você estava conectado em Cristo, você estava salvo, porque Ele, Yeshua, é a salvação. Yeshua é o nome de Cristo em hebraico, ok? De Jesus em hebraico. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, olha a doutrina apostólica. Eu não precisaria recorrer aos apóstolos, uma vez que o próprio Cristo deixou isso muito claro. Mas vamos lá. A igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Então vamos lá. Paulo adverte que podemos sim cair da graça. Isso tem Gálatas 5, verso 4. Deixa eu procurar aqui, né? Ele vai falar assim, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha, Paulo foi profundo, porque os Gálatas estavam sendo seduzidos para praticar as coisas da antiga aliança. Os Gálatas estavam sendo seduzidos para se circuncidarem, e ainda hoje tem acontecido isso. Muitas pessoas têm sido seduzidas a abandonar a realidade que nós temos em Cristo e voltar às práticas da antiga aliança, irmão. Olha, isso é terrível. E ele fala, vocês têm caído da graça. Paulo também ainda nos lembra que alguns naufragaram na fé. Tá ok? Isso, irmão, vou passar assim, depois esse vídeo eu vou passar para o YouTube, tá? A gente está fazendo aqui no Facebook, e todos os vídeos do Facebook vão para o YouTube. Sim, tá ok? 1 Timóteo, tá? Capítulo 1, verso 19. Deixa eu achar aqui rapidamente para você. 1 Timóteo 1, 19. Ele fala para Timóteo, eu vou ler a partir do verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites, ou seja, um militar tem que sempre estar militando por ela a boa milícia, ou seja, tem que lutar pela fé, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ora, eles naufragaram na fé. Só pode naufragar quem um dia estava seguro na embarcação. Ou seja, eles caíram da graça, caíram do barco. Paulo também vai falar o seguinte, que outros abandonaram a fé. 1 Timóteo 4:1. Estava tão pertinho. 1 Timóteo 4:1.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e no nosso tempo, apostatarão alguns da fé. Apostasia, olha, eles se desviaram, eles se desconectaram de Deus. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Preste atenção que isso começaria a acontecer não no início da igreja, etc. Aqui está uma instrução para os últimos dias. É agora que nós estamos tendo mais ataques do que em qualquer período da história. E ele fala assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Eu até postei um dia desse sobre isso, proibindo o casamento ou se opondo ao casamento. Isso está acontecendo hoje, né? Daqui a pouco essa ideia de identidade de gênero vai proibir casamento, porque o casamento é uma afronta à ideia de identidade de gênero, tá? Ordenando a abstinência de manjares ou de comida, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Veja bem, irmãos, proibir comida, né? Você vê uma ascensão também do veganismo, né? Veganismo é que defende que você só pode comer verdura. E aí Paulo fala também em 2 Tessalonicenses 2 que iria acontecer também a apostasia, a grande apostasia, ou seja, pessoas que estavam ligadas em Deus se desligando. Para Paulo, aquele que negar o Senhor será negado por ele. 2 Timóteo 2,12. Está escrito assim, ó. Se nós sofremos com Cristo, também com ele reinaremos. Futuro, reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Irmãos, se nós sofremos com ele, reinaremos. Teremos recompensa. Inclusive a coroa é uma recompensa. Se negarmos, ele também nos negará. Olha para você ver. Pedro, olha que fantástico, né? 2 Pedro 2,20. Vamos achar rapidamente aqui 2 Pedro 2,20. Fala assim. Rapaz, aqui está falando coisa profunda. Sabe, de falsos mestres que estavam derrubando a igreja. Agora veja o que acontece. Porque, aliás, verso 19, 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, isso tem ocorrido muito. Agora nós vamos ser livres de um monte de coisa. Aí promete um monte de liberdades religiosas, certo? E depois diz assim, sendo eles mesmos escravos da corrupção, do pecado. Porque de quem alguém é vencido, do tal faça também escravo. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, olha, essas pessoas escaparam da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus, forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções do mundo, ou seja, estão caindo da graça, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviando-se. Tá certo? Desviando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Porém, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a rolar na lama. Irmãos, sabe o que ele acabou de dizer? Eles foram salvos, foram limpos, foram libertos das corrupções do mundo. E quem faz isso? O Espírito Santo. E agora eles voltaram a praticar as coisas do mundo. Ou seja, caíram da graça. Uma vez salvo, caíram da graça. Não estão salvos mais. Como a mulher de Ló estava salva e olhou para trás. Tchau. E Jesus falou isso em Lucas. Lucas 17, 32. Vamos continuar. Você percebeu que todos esses textos mostram uma possibilidade real, né? Não foi algo hipotético, não foi algo que Jesus fez assim simplesmente para ilustrar uma situação que poderia acontecer, mas que poderia acontecer assim, só no mundo fictício, de alguém perder a salvação, né? Então nós precisamos entender como é que desencadeia esse processo. O processo de apostasia, de perder a salvação, né? Primeiro, o cristão que foi salvo deixa de levar a sério as advertências da palavra.
né? Há muitas advertências, por exemplo, no dia que se chama hoje. Precisamos exortar os nossos irmãos, né? E aí nós precisamos estar atentos nisso. Quando o mundo passa a ser mais importante do que o reino de Deus, não é? E aí nós precisamos observar isso. Uma tolerância com o pecado. Olha, problema grave. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, verso 9. Né? Ele vai falar assim. Aliás, isso. Eu que li errado aqui. Segundo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ele diz para a igreja: e é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ora, eles eram limpos, eles eram santos. Paulo se referia a eles santos. E por que eles estão sendo assim? Sendo que Paulo fala: olha, cuidado, vocês sabem que quem pratica isso não vai herdar o reino. Pelo mesmo motivo que Israel passou pelo mar, eles foram santificados. Pelo mesmo motivo que Israel bebeu da água espiritual, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Pelo mesmo motivo que eles comeram de um maná, né, de uma comida espiritual. E estavam ali o tempo todo com Cristo no deserto, porque a pedra que seguia eles é Cristo. Mas eles morreram, eles caíram da graça. Não é isso? Por fim, o autor aos Hebreus diz o seguinte, abre aí Hebreus 12, verso 15. Hebreus 12, verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se exclua. Talvez sua tradução está prive. Olha, me privar é a mesma coisa, está falando com a igreja. Tendo cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vou continuar. E ninguém seja devasso, está falando com a igreja. Pessoas salvas, ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura que nós recebemos de herança. Nós temos o direito à herança por sermos salvos em Cristo Jesus. Só que, olha para você ver, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas buscou. Porque aí ele vai falar algo muito profundo sobre Moisés. E aí eu não vou ler porque eu vou ler. Porque não chegaste a monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao som de trombeta, e a voz das palavras que o povo ouviu, tá? A qual os que ouviram, que não deram ouvido à voz do Espírito Santo, não obedeceram, pediram que não se lhe falassem mais. O povo falou: Moisés, deixa Deus falar só com você. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado por um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas, nós, igreja, chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, muito superior àquela de Moisés. A aliança de Cristo é muito superior. E é isso que a epístola aos Hebreus veio falar. E ao sangue da aspersão de Cristo, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque o povo de Israel rejeitou. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que
na terra os advertia, Moisés advertia eles, né? Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Quem nos adverte hoje? Cristo, por meio do Espírito Santo. Se nós nos desviarmos dele, se o povo de Israel foi prostrado no deserto, caíram da graça de Deus, da eleição para conquistar a terra prometida, porque foram desobedientes, quanto mais nós vamos cair se nós não permanecermos. Por isso Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Josué e Caleb perseveraram até o fim e entraram na terra prometida. Tá certo? E ele continua falando, se não nos desviarmos daquele, né? Daquele que é dos céus. Amém? Então, irmão, por isso, Deus vai falar o tempo todo, constantemente, nos alertando sobre o perigo da apostasia. Tá? 2 Tessalonicenses 2:3. Deixa eu abrir aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é um capítulo profundo. 3º verso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Assim o quê? Olha o verso primeiro, ele está falando da vinda de Jesus e do arrebatamento, o nosso encontro, a nossa reunião com ele não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, o amor de muitos esfriarem. Nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Então isso tudo é necessário ocorrer. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, de modo que tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí Paulo vai falar, não se lembra de que eu dizia essas coisas quando ainda estava com vocês? Ele está falando que primeiro vem a apostasia. O que é apostasia? Pessoas saírem da presença de Deus. Estavam ligados em Deus e agora eles se afastaram, se apartaram de Deus. O que é isso? Senão cair da graça de Deus. Olha, só depois que a gente compreender um risco iminente, diário, né, que nós corremos de cair na fé, de enfraquecer, que a gente vai entender a advertência de Jesus, quando ele diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, é verdade, mas a carne é fraca. Paulo, depois vai dizer o seguinte, olha, a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, não é contra os judeus na carne, né? Não é contra as pessoas que pensam diferente de nós. A nossa luta é nas regiões celestiais. E ao mesmo tempo ele vai explicar da luta que nós temos da carne contra o espírito. A nossa luta pessoal com nós mesmos. Nós estamos presos nesse tabernáculo terreno, que é o nosso corpo. Tabernáculo porque o Espírito Santo habita em nós. Contudo, a nossa carne luta para que nós não venhamos dar ouvido à voz do Espírito Santo e fazer a nossa vontade. Entende? Então, você fala para mim assim, como pode um filho de Deus perder a salvação? Lembra-se do filho pródigo? O filho pródigo, ele sai da casa do pai, o pai não expulsou ele de lá. A graça estava aberta, os braços do pai sempre estiveram abertos. Enquanto ele estava lá longe do pai, ele saiu da proteção, dos cuidados, ele que voluntariamente, pelo seu livre arbítrio, pela sua livre escolha, ele desprezou tudo que o pai fez por ele. Ele vai embora da casa do pai. Mas quando ele volta, o pai está sempre de braços abertos. Assim ocorre com uma pessoa que se desvia da presença do Senhor. Aí eu não estou falando de uma apostasia no sentido de alguém que se blasfema contra o Espírito Santo, por exemplo. Esse aí não tem volta mais. Inclusive, se você quiser saber qual é o conceito principal para discernir se alguém blasfemou contra o Espírito Santo ou não, é se essa pessoa ainda tem arrependimento no coração. Porque uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ele jamais vai sentir arrependimento. Se a pessoa ele ainda, um desviado, por exemplo, ele não é uma pessoa que
que ele blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você prega para ele, ele ainda tem lá no fundo do coração, né, um desejo, ele fala assim, não, eu ainda vou voltar. Ele tem as suas queixas da igreja, sabe? Das pessoas, do sistema, mas de Deus ele não tem. Né? Ele pode ter um período de revolta, mas no fundo ele ainda guarda aquele desejo de voltar. Quando ele passa um tempo, né, igual o filho pródigo lá, no meio da lama, aí ele vai e pensa, vou voltar para a casa do meu pai. Uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ele não vai ter esse sentimento, que é impossível que ele seja novamente, né, ele não vai ouvir a voz do Espírito Santo, que ele seja novamente, deixa eu ler o texto aqui, senão eu vou ficar na minha palavra. Que ele seja novamente renovados para arrependimento. Oh, glória! Glória que eu consegui ler. Então precisamos entender que é o seguinte, não é Deus que se afasta dos filhos, mas é os filhos ingratos que se apartam do Pai. E essa ingratidão faz parte do ser humano. Nós somos ingratos, né? Então, mas o Pai adverte, arrependei-vos. Olha que coisa linda. Arrependei-vos, convertei-vos a mim. O que é uma conversão? É mudar de direção. Deus convida o seu povo a se converter. O tempo todo Deus está falando, convertei-vos, venha, convida. Ele sempre convida o seu povo a vir para Ele. Deus não pega e manipula as pessoas. Deus não pega as pessoas e trata eles como se fossem robôs pré-programados para que eles venham se converter automaticamente. Afinal de contas, isso não é nem amor. E absurdamente, algumas pessoas dizem, eu vou precisar fazer outro vídeo sobre esse assunto porque ele é muito extenso, né? Mas algumas pessoas dizem, chega a dizer o absurdo, de que Deus não ama, não amou o mundo inteiro. Olha, porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, inclusive amou nós quando nós éramos ímpios e pecadores. Eu vou ler esse texto aqui, tá? Romanos 5, 6, fala assim, porque Cristo, Jesus, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Jesus morreu pelos ímpios. Todos nós que fomos salvos, nós éramos ímpios, pecadores. Tá certo? E Jesus morreu por nós. Olha que coisa linda. Aí as pessoas falam, não, ele não morre por pecador, né? Verso 8, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores. Que coisa linda, irmão. Aí me vem uma pessoa falar que Deus não ama os pecadores. Aí eu te pergunto uma coisa. Se Deus não consegue amar os pecadores, ou Ele não pode amar os pecadores, ou Ele não quer amar os pecadores, por que é que Ele deu um mandamento para eu amar o próximo como a mim mesmo? Por que é que Jesus falou que eu preciso amar os meus inimigos, se Ele não ama os inimigos? Não é incoerente? Não é uma coisa absurda? Não é uma doutrina de demônios? E eu falo isso claramente, porque se a palavra de Deus diz claramente que eu preciso amar até os que me perseguem, orar por eles, amar os meus inimigos, aí vem alguém e fala que Deus não ama o ímpio, Deus não ama o pecador. Olha, as pessoas distorcem o conceito de salvação. A salvação ela é agora, mas nós estamos confirmados em salvação, porque enquanto estamos em Cristo, somos salvos. Mas o processo de salvação, ele vai dia após dia. E aquele que perseverar até o fim é salvo. Aquele que é ímpio, hoje ele está perdido, mas se ele não perseverar na sua impiedade, vai ser salvo. Se você quiser ver, Ezequiel capítulo 18, né? Se você pegar lá, você vai ver um conceito que o povo de Israel tinha, completamente deturpado, e Deus está corrigindo. Lê lá, Ezequiel 18 inteirinho. Deus falando, olha, a pessoa era ímpia, mas ele só mudou, só que foi passando o tempo, ele mudou a sua prática, e ele foi obediente, e morreu na obediência, será salvo. Agora, aquele que era bom, né, praticava as coisas do Senhor, era praticante, obediente, mas no fim da sua história ele estava perdido, ele estava no pecado, ele se revoltou contra o Senhor, ou seja, ele caiu da graça do Senhor, ele não vai ser salvo. Não é isso? Então vamos lá. Vou beber mais uma aguinha aqui. Olha, os homens se endurecem para não ouvir a voz do Espírito Santo. Não é isso? A voz de Deus. Por isso essa expressão, não endureçais os vossos corações,
assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto. Isso está em Salmo 95, verso 8. Foi repetido em Hebreus 3, 7 e verso 8 também, Hebreus 3, 15 e Hebreus 4, 7. Olha para você ver. Por de tanto que o homem tem um coração endurecido. Quer ver um exemplo? Olha para a igreja de Corinto. Tá? Vamos abrir lá 1 aos Coríntios 15, verso 1 ao 4. Também vos notifico, irmãos, está falando com a igreja. Também vos faço notável. Notificar é deixar algo bem claro. Vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Paulo já tinha anunciado o evangelho. O qual também recebestes, e no qual permaneceis. Pelo que também sois salvos, se, olha a condição, se é uma condição. Se você não mantiver a condição, você não vai ser salvo. No qual também, no evangelho, o qual vocês são salvos, se o retiver, se guardar, tal como vos tenho anunciado, se vocês guardarem da forma que eu anunciei, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Olha o evangelho. Que Cristo morreu por nossos pecados, né? Segundo as Escrituras. E que foi sepultado, segundo as Escrituras. E que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O evangelho, ele não é totalmente separado das Escrituras, a qual Paulo cita o Antigo Testamento. Paulo entendeu que havia profecias a respeito do Cristo, do Messias, que ele precisava morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, tudo isso segundo as Escrituras. Então ele diz, olha, o Evangelho, da forma que eu anunciei, que vocês são salvos se guardarem, se retiverem, da mesma forma que eu entreguei para vocês. Ou seja, um Evangelho puro, sem mistura, como os Gálatas tinham recebido um Evangelho misturado. Paulo está falando isso com a igreja, não é com o ímpio. Ele está dizendo, vocês vão ser salvos se vocês guardarem o Evangelho da forma que vocês receberam. Entende? Né? Então veja bem, Paulo estava falando com pessoas que receberam a fé, né? Pela graça, o Espírito da graça também a esse povo. Então vamos lá, mais um pouquinho. Olha o que Paulo diz, que eles seriam salvos se permanecessem com o Evangelho, assim como ele tinha pregado. Ou seja, existe possibilidade das pessoas que são filhas de Deus crerem em outro Evangelho, a qual não é outro, mas que alguns entram transtornando o Evangelho de Cristo. Entende? E isso estava acontecendo lá. Porque tinha algumas pessoas pregando que Cristo não havia ressuscitado, né? E aí, esse tipo de mensagem iria pôr os apóstolos como falsas testemunhas de Deus, porque eles testemunhavam da ressurreição de Cristo, né? Agora eu te pergunto, como tais pessoas poderiam ser salvas? Acusando os apóstolos de serem falsas testemunhas, sendo que a igreja deveria permanecer na doutrina dos apóstolos. Entende? Eles estão lutando contra a verdade de Deus. E essas eram filhas de Deus, creram em Jesus, mas depois mudaram de opinião, né? Como Paulo afirmou nos primeiros versos, e por isso que Paulo diz tudo aquilo em 1 Coríntios 15 todo, tá? Paulo fala de perder a salvação e não de ser purificado no lago de fogo. Isso é um absurdo, né? Esse texto é apenas um gotinho no grande mar. Texto esse que não se encaixa de jeito nenhum na falsa doutrina de ser corrigido no lago de fogo, tá? Para os que acreditam que os filhos de Deus não podem perder a salvação. É engraçado, né? Algumas pessoas creem que só porque um dia você recebeu a filiação, nós somos filhos por adoção. Só lembrar isso, né? Cristo é o Filho unigênito, é o único do gênero, né? E ele é da natureza, essência, substância do Pai. Cristo é o único que possui os atributos divinos, né? Nós nunca vamos ter atributos divinos de onisciência, onipresença e onipotência, tá ok? Eternidade, Cristo tem, e nós não. Vamos receber assim a imortalidade pela vida eterna que Cristo nos concede, mas a Bíblia nunca te garante que você vai ser onipotente, onipresente, onisciente, né? Isso aí não. Cristo sim.
porque nós somos filhos adotivos. Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós, a saber os que creem no nome de Jesus. Olha 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:1. Olha que texto poderoso. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, escondido, debaixo da coberta, vamos falar assim, debaixo dos panos, heresias de perdição. Eles não vão chegar dando a cara. Primeiro, eles vão alimentar o rebanho com coisas boas, né? Só que encobertamente ele está semeando veneno no meio. E negarão o Senhor que os resgatou. Olha, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha que texto poderoso. Esses falsos mestres, falsos profetas, aliás, e falsos mestres, né, falsos doutores, negarão o Senhor que os resgatou. E o que tem acontecido hoje? Muitas pessoas têm envolvido em doutrinas várias e estranhas, que já tem a Bíblia falando que não era para se envolver com isso, e eles chegam a negar a Jesus nos dias de hoje. Olha que absurdo. Tá vendo? Eu vou pedir a você que está aí assistindo, se possível, compartilhar esse vídeo para a gente continuar e para a gente continuar aqui, que tem assuntos importantes, mas que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Amém? Se puder, vai ser muito bom. Então vamos lá. Veja que Jesus resgatou essas pessoas. Eles receberam a fé da graça e da verdade, da palavra, mas se desviaram da verdade, como Pedro fala no mesmo contexto imediato no capítulo 2. Se puderem, aqui tem uma dica aqui, se puderem, leiam também o capítulo 3 inteiro, tá? E se pergunta para si mesmo, será que essas pessoas vão ser salvas mesmo assim? Né? Porque tem gente que fala que ainda que você permaneça no pecado, que ainda que no último instante você foi pego em adultério e morreu, você vai ser salvo porque afinal de contas você era um eleito. Será que a Bíblia fala isso? Lógico que não, né? Eu queria que você lesse lá para entender. Ezequiel 18. Mas é o Antigo Testamento. Ora, Paulo pegou o próprio Antigo Testamento para explicar a salvação no Novo, não é isso que ele fez? Porque a salvação sempre foi pela graça, não é isso? Então, eu vou ler um texto aqui de Davi que fala Salmo 6, verso 4. Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Que coisa linda. Davi dizendo Salmos, verso 6, capítulo 6, verso 4. Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Tem muitos textos aqui, eu vou deixar para ler mais em outros vídeos. Veja bem, Hebreus 10, verso 26. Porque, olha que texto poderoso, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, que vem pelo Espírito Santo, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Você viveu uma vida de pecado depois de ter conhecido a Jesus. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Se pecarmos, vivemos pecando voluntariamente. Olha, depois de ter recebido o conhecimento, nos tornamos como adversários de Deus, inimigos. E nós sabemos o que vai ocorrer com os inimigos de Deus, né? Que não é salvação. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 12, assim aquele que julga está firme, está de pé, cuide-se para que não caia, né? Não caia. Então, irmão, lembrando que a apostasia não é alguém que se desviou da fé, né? Nesse caso, ele pode arrepender, ser recebido novamente, da mesma forma que o filho pródigo. Mas a apostasia se refere a uma pessoa que rejeita, né, conscientemente toda e qualquer ação do Espírito Santo. Endureceu o seu coração, cauterizou a própria consciência. Pessoas que você abre a Bíblia para ele e fala assim, isso eu não quero saber, já conheço. Isso não me incomoda mais, né? Ou seja, não se deixe ser limpo pela palavra. Não são pessoas imaturas, tá? São pessoas imperdoáveis,
por Deus, porque blasfemaram contra o Espírito Santo, justamente porque elas rejeitam propositalmente, aquilo que conheceram plenamente. Provar o dom celestial, participantes do Espírito Santo. É possível cair da graça e perder todos os dons, principalmente da fé. A fé é um dom de Deus, tá certo? Ao contrário do que muitos dizem, as Escrituras afirmam que é possível os homens rejeitarem o conselho de Deus. Vamos lá, Lucas 7,30, olha o que está escrito. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Ó, graça irresistível, pois esses aqui resistiram à graça de Deus. Entende? Então a apostasia é o abandono absoluto e consciente e permanente da fé. Tá? A apostasia está intimamente ligada à blasfêmia contra o Espírito Santo por isso. Né? O objetivo do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como o apóstata não pode mais ser convencido, porque eles cauterizaram a sua consciência. O que é cauterizar? Tornaram-se duros, embrutecidos, endurecidos, calcificados, né? A própria consciência. Ou seja, Deus fala do coração de carne e o coração de pedra. O deles petrificaram. Então não encontra mais lugar de arrependimento no coração. Né? São irreconciliáveis, como a Bíblia diz. Tá certo? Eu quero ler Hebreus 6, verso 4. Olha que texto poderoso. Hebreus 6, 4. Eu agradeço a Deus pela participação dos irmãos que estão aí hoje, porque eu sei que esse vídeo é importante para você, né? Como é importante para toda a igreja, mas eu agradeço a Deus por vocês estarem valorizando esse estudo, amém? Hebreus 6, 4 diz assim: porque é impossível tem uma coisa impossível, é impossível que os que uma vez foram iluminados, o seu entendimento foi esclarecido, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha essa pessoa, não é um qualquerzinho não é uma pessoa sem entendimento não. Teve o entendimento iluminado, provaram o dom celestial, coisas futuras. Se fizeram participantes do Espírito Santo. Eu te pergunto, como o Espírito Santo pode entrar na vida de alguém e não tornar esse alguém um filho de Deus? Se o próprio batismo no Espírito Santo tem essa função de te inserir no corpo de Cristo. Segundo o que Paulo fala, 1 Coríntios 14. E ele fala: se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram. É impossível que eles sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e os expondo ao vitupério, à vergonha, ao opróbrio, ao desprezo. Irmão, se eu hoje, com entendimento iluminado pelo Senhor, for buscar alguma coisa na bruxaria, por exemplo, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Pode ter certeza que não há arrependimento mais. Estou falando de uma pessoa consciente, irmão. Estou falando de uma pessoa madura. Tá certo? Uma pessoa que já se tornou participante do Espírito Santo, teve a mente iluminada, e aí provar a boa palavra de Deus. Olha, a pessoa que teve intimidade com Deus e depois se desviaram, apostataram, caíram da graça. Olha, e depois caíram. É impossível que eles sejam renovados com arrependimento. Entenderam? E aí ele fala assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles a quem é lavrada. Para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas aqui produz espinhos e abrolhos. Olha os frutos. É reprovada. Você é provado para ser aprovado ou reprovado. E perto está da maldição. O seu fim é ser queimada.
Tá ok? Vamos continuar. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Está falando com a igreja. E coisas que acompanham a salvação. Ou seja, além de você receber a salvação, quando você recebe Jesus, você recebe um monte de coisa. Por exemplo, o fruto do Espírito Santo. E o fruto aqui não estava sendo muito bom, não é isso? Por isso a Bíblia fala que você precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Já que você arrependeu, cadê os frutos, não é isso? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Que obra é essa? Obediência. E do vosso trabalho do amor, para que com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Olha a perseverança. Para completa certeza da esperança. Percebe? Percebeu que em Hebreus 6, ele fala, do verso 4 até o verso 11, ele fala, até o fim, para completa certeza da esperança. Se não mantiver até o fim, não tem jeito, né? Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Ok? Então isso aqui, irmão, é muito importante. Então veja bem, por que eles vão detalhar isso aqui para ficar mais claro, né? Quem não pegou aí, Hebreus 6, do 4 ao 11. Vou detalhar isso aqui porque aparece uma única coisa que é impossível. Tudo é possível ao que crê, mas esse já não crê mais. É isso que está dizendo. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, tiveram a mente iluminada, das trevas passaram para a luz, foram salvos, é óbvio. Porque Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, não é isso? Foram iluminados. E provaram o dom celestial. Que dom é esse? Que dádiva é essa? É a salvação. E se fizeram participantes do Espírito Santo, pessoas que foram legitimamente salvas. Tanto é que o Espírito Santo entraram neles. Eles participaram das coisas do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E depois caíram. Vou te dar um exemplo. Judas. Tá certo? Um dia desse eu quero fazer um vídeo exclusivamente sobre Judas. Porque Judas foi legitimamente um apóstolo de Cristo. Teve poder sobre os demônios. Tá certo? E Judas caiu da graça. E as pessoas distorcem o contexto de Judas falando que Deus o induziu ao erro, ou que Deus preparou Judas para aquilo. Não, ele se preparou para isso, é diferente. É impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Por quê? Visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e os expondo ao vitupério. Deixa eu me ver aqui como é que está o mandamento da nossa live. Irmãos, tem muita coisa pela frente. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos continuar. O apóstolo Paulo esclarece que não passará pela condenação somente aqueles que não vivem na prática do pecado, isso é, nas obras da carne. Então ele diz, Romanos 8:1, portanto, concluindo, agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não há condenação para quem não está andando segundo a carne, mas está andando segundo o Espírito. Tá certo? Vamos ver um paralelo que ele faz. Após um tempo de conversão, aqueles que permanecem em Cristo são espirituais, né? E os que não permanecem são como as virgens loucas, receberam o Evangelho, mas não se prepararam, né? Como são guiados os filhos de Deus? Andam segundo o Espírito. E aí, Paulo fala em Romanos 8, deixa eu abrir aqui, ele vai falar assim, Romanos 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus não são todas as pessoas do mundo, são os que são guiados, os que andam pelo Espírito de Deus. Então,
Agora, os filhos de Deus, os salvos, andam segundo o Espírito, fazendo a vontade de Deus e obedecendo ao Evangelho. Agora, as virgens loucas, né, andam segundo a carne, fazendo a vontade da carne. O que pratica aquele que permanece até o fim? Fruto do Espírito. E o que não permanece? Obras da carne, evidentemente. O resultado, para aqueles que andam segundo o Espírito, nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. E aqueles que andam segundo as obras da carne? Condenado com mais severo castigo, pois ultrajou o Espírito da graça. É o que Paulo falou agora mesmo, em Hebreus 6, verso 4 ao 11. Então, vou ler uma anotação que eu fiz. Quando alguém que se converteu a Cristo vive na prática do pecado, de maneira voluntária, esse tal não está perseverando no Evangelho. E, portanto, anda segundo a carne, o velho homem, e não segundo o Espírito, que é a nova criatura. Por isso, ele será julgado e condenado. Hebreus 10, verso 26, fala assim: porque se vivermos deliberadamente ou voluntariamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, sem misericórdia, morre. Aliás, ele vai falar que pela lei, sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior e mais severo castigo julgai vós, que será condenado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. Olha, essa pessoa foi santificado, mas ele profanou o sangue da aliança. Está vendo? Ele foi salvo. E ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Viu que ele está falando com o seu povo? Pessoas que uma vez foram santificadas, mas que ultrajaram o Espírito da graça. E aí, se pela lei de Moisés havia castigo e morte, quanto mais severo castigo aqueles que ultrajaram o Espírito da graça. Que coisa, hein, irmãos? Observe que será salvo aquele que perseverar em obedecer até o fim. Não é isso? Como Paulo tinha falado em 1 Coríntios, para quem chegou agora, 1 Coríntios 15, 1 e 2, Paulo fala: irmãos, igreja, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Por ele também sois salvos, se guardar, se retiver a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenham crido em vão. E vou ler a última passagem aqui. Podemos ver claramente que a recompensa aqui, e eu vou encerrar com esse texto, e depois eu volto em uma próxima live falando sobre esse assunto. A recompensa, preste atenção nesse texto, se trata de salvação, a vida eterna. E não está falando de galardão, apenas de coisas que não estão relativas à vida eterna, como em outros textos bíblicos. E a vida eterna não é prometida aos que apenas acreditam, teoricamente, mas somente aos que fazem, praticam, obedecem. Eu queria que você abrisse em Romanos, aqui eu não coloquei Romanos, capítulo 2. Vamos lá? Romanos, capítulo 2. As pessoas gostam muito de usar Romanos, Então vou usar Romanos também. Romanos 2, verso 6. Veja bem. Abre aí, Romanos 2, 6. Esse é um texto fundamental, poderoso, para umas próximas lives também nós vamos falar sobre esse assunto. Paulo fala assim: o qual o Senhor recompensará, olha a recompensa, a cada um segundo as suas obras, ou segundo os seus feitos, as suas práticas, os seus procedimentos, as suas obras, obediência ou desobediência. Isso é a obra que ele está falando. A saber, olha qual é a recompensa da obra: a vida eterna. Vida eterna é salvação.
Aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória em fazer, perseverar em fazer, não é em acreditar, é em fazer. Procuram glória e honra e incorrupção, ou seja, um corpo incorruptível, glorificado, ok? Você procura isso? Então persevera em fazer bem. A sua obra tem que ser perseverar em obedecer ao Senhor. Mas olha a recompensa dos ímpios. Mas a indignação e ira aos que são contenciosos, de contenda, desobedientes. Olha a obra deles, desobediência. Um tem obra de obedecer, outro tem obra de desobedecer. Desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, ao pecado, ao erro. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, fazer. E ao que faz o bem? Salvação. Primeiramente do judeu e também do grego. Olha, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu e também do grego ou dos gentios. Né? Deixa eu me ver aqui se dá para concluir. Vamos concluir. Eu acho que dá para a gente desenvolver isso aqui. Eu vou deixar isso aqui, vou encerrar essa transmissão aqui agora, que eu já estou até com a voz cansada. E a mente é boa, ela está com a mente bem boa para trabalhar esse assunto, não é? Porque senão eu posso ser vendido pelo meu próprio cansaço, né? Então no próximo, fica combinado, a próxima transmissão vai ser uma continuação desse assunto, né? Que é possível sim cair da graça. Provavelmente nós vamos fazer mais um ou mais 2 vídeos sobre esse assunto. Eu agradeço a cada um dos irmãos que estão aqui. Peço que continue orando por nós e que possa compartilhar esse vídeo para vários irmãos. Eu sei que isso precisa chegar, essa instrução, em vários irmãos, né? Várias igrejas. Eu sei que é um assunto que muita gente quer colocar polêmica, mas o texto bíblico é muito claro. Vou tratar também os assuntos de textos às quais as pessoas que deturpam usam para falar, tá vendo aqui, tá falando que você não pode perder a salvação. Eu quero falar desses textos também, né? E aqui eu estou mostrando vários textos que mostram que o irmão pode sim cair da graça do Senhor, né? E eu quero falar que a graça sempre esteve também no Antigo Testamento, porque sempre houve lei e graça, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova, não é? Então hoje ainda nós não estamos sem lei, assim como nós não estamos sem graça, o povo de Israel não estava sem lei, ou seja, sem instrução e sem a graça de Deus. Então, ok? Deus abençoe, que eu não vou poder fazer a transmissão amanhã cedo, porque teremos o batismo na igreja, como eu falei, né? Vamos estar ali com nossos irmãos em Cristo que estão fazendo essa profissão de fé, e que Deus abençoe cada um. Até logo. Amém?